Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Passando aqui para deixar informações importantes referentes ao Vasco da Gama para você. Dizer para você que você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que você pode usufruir de vários vídeos aí de conteúdos diferentes e trazer uma notícia para vocês hoje aí que surgiu ontem, né, ainda no final da tarde, que os donos do Aston Villa poderiam estar interessados no Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar um pouco sobre isso e falar também sobre as questões referentes a quem são realmente os interessados no Vasco, né? Há dias atrás a gente tinha aí o José Roberto Lamáquia, que era o dono da Crefisa, como principal interessado nessa compra da SAF do Vasco. A gente também já especulou aí nas várias mídias aí da internet e da televisão que o grupo do Liverpool também estaria interessado, e também ouvimos também que um fundo árabe também estaria interessado no Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, eu já queria saber sua opinião aqui sobre isso, quem que você acharia melhor nesse sentido para o nosso time, para assumir a 777. Falando um pouco dos donos do Aston Villa, eles são sócios, né, são dois bilionários que compraram o Aston Villa em 100%. Além disso, eles têm aí outras negociações, outros times já que eles assumiram em outras áreas, né? Tem no basquete, tem parcerias aí com o Egito, com o Japão. Então, assim, parcerias vencedoras. Eles já têm o que eles adquiriram dentro do futebol, eles conseguiram colocar o Aston Villa ali de subir da segunda divisão até vice-campeão, cara, da Premier League. Então, o Nassef Sawiris e o Wesley Eds, que são os donos, né, eles têm aí já bastante experiência com times de futebol. Então, já seria um fator importante para a gente poder pensar se seria bom ou não. Na realidade, quem chegou mais próximo até agora, nesses últimos dias, foi o José Roberto Lamáquia, que ofereceu 550 milhões a 777 e parece que a 77 tinha dado ok, só que ele decidiu recuar devido a tudo que aconteceu aí referente à torcida do Palmeiras com a Leila, para não colocar a Leila Pereira aí, que é sua esposa, à frente dessa situação toda e colocar ela em conflito com os torcedores palmeirenses. Então ele decidiu recuar na compra do Vasco, né? Porque eles patrocinam o Palmeiras, na verdade, e a Leila é presidente do Palmeiras. Então isso ficaria um pouco complicado, poderia haver, de repente, alguma opressão para a Leila Pereira aí, até mesmo questões de ameaças aí também para ela. Então ele não quis colocá-la aí nessa linha de frente para não prejudicar a sua esposa e automaticamente a sua família também, né? Então decidiu recuar, mas a realidade é que ele tinha oferecido aí 550 milhões pelas ações aí, pelos 31% das ações da 777. Para quem sabe aí, a 777 ela quer 600 milhões, né, atualmente no cenário nacional, e mais a empresa que assumiu o Vasco vai ter que pagar os aportes aí. Esse investimento todo chegaria em torno aí de R$ 1 bilhão, ou podendo até passar se tiver algum tipo de dívida, alguma situação nesse sentido. Mas a princípio, esses valores chegariam a R$ 1 bilhão com a compra do Vasco aí pro investidor que vier a comprar o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente sabe que investidores não faltam, mas o Vasco tem que avaliar para não acontecer o que aconteceu com a 777. A gente sabe que a gente não teve aí a venda foi muito rápida, Salgado aí, Osório, a galera da diretoria anteriormente ao Pedrinho fez isso aí, foi aprovado, né, pela maioria dos torcedores, porque o time queria ver jogadores bons, ver títulos, e não aconteceu nada disso. Inclusive a 777 foi negada pelo Cruzeiro antes de comprar o Vasco. E nem isso foi avaliado pela gestão do Salgado, nem isso foi avaliado pelo clube. Não vi relatos de empresa nenhuma que avaliou o risco dessa negociação, e é por isso que hoje a gente está vivendo esse imbróglio jurídico aí entre o associativo e também a 777, que está querendo retomar aí o local dela dentro da questão dos acionistas aí. E o Pedrinho aí entrou com essa ação, a ação foi mantida e o Vasco continua aí com o Pedrinho no comando. A gente tem que ver qual é o melhor para o Vasco, né? O time eu não, particularmente, eu não gosto muito de grupos, né? Com mais de um investimento, porque, tipo assim, a 777 tinham vários clubes e várias pessoas, então isso demandou
ligações daqui para passar para o scout dos Estados Unidos, o scout dos Estados Unidos passar para 777 para depois dar o aval e depois voltar em várias negociações. E eu acho que negociações, a gente perdeu várias e várias negociações aí que não aconteceram devido a isso. O Pedrinho também, o associativo, não tinha vez com a SAF, porque dentro desse contexto foi oferecido o Scarpa, o Pedrinho deu o nome do Scarpa e eles descartaram. Tudo que o Pedrinho falava, na verdade, eles acabaram descartando. Então a gente tem que começar vendo os fatos para a gente ver de qual maneira a gente vai se posicionar, porque não tem como a gente ficar inerte diante de uma situação dessa. Ou a gente está do lado da 777, ou a gente está do lado do Pedrinho. Não sei qual é a sua opinião aí que está vendo esse vídeo, mas a minha é essa, né? Ficar imparcial, acho que só piora a situação do Vasco. A gente tem que ver os dois lados, óbvio. Você vai falar aqui, pô, mas o associativo por anos não fez nada, beleza. Mas se tiver uma chance com o Pedrinho aí, no controle da SAF e de repente vendendo para um grupo bom, tem que ter essa análise de risco, porque é o Vasco que está em jogo. E, inclusive, a notícia que saiu no mundo aí é que o Vasco poderia também vir à falência, como o stand de Gié veio, né? Tá com os bens piorados, como os outros clubes aí, o Sevilha só vivia disputando título. Quando a 777 comprou parte deles, agora eles só ficam de quinto para baixo ali na tabela e não consegue evoluir de jeito nenhum. Por quê? Elenco mal montado, venda de jogadores que são da base, aí, igual foi o Marlon Gomes e o Gabriel Peck, não repuseram a altura, e isso é fundamental. Então a gente tem que analisar todo esse contexto para poder botar alguns atenuantes ali no contrato, aonde amarra esse contrato em favor do Vasco, aonde a gente consiga realmente investidores que queiram amar o clube, como o do Botafogo, o dono do Botafogo, né? Então, assim, no início, ele também quis fazer isso, de devolver jogadores, vender jogadores o tempo inteiro, e de repente fazer só como uma vitrine. Mas a torcida do Botafogo foi em cima e acabou dando certo, né? Ele começou a trazer reforços para cá, por mais que alguns deles tenham o intermédio de ir para o Lyon, e o Vasco tem que fazer a mesma coisa. Por isso que eu não gosto de pessoas, né, ou investidores que tenham outros clubes. Eu acho que nessa linha de raciocínio a gente consegue fazer o Vasco maior se a gente tiver um único investidor, né? Uma pessoa que invista somente no Vasco. Eu acho que a atenção vai ser muito maior, a chance de título vai ser muito maior, porque o cara vai estar colocando o dinheiro dele só no Vasco. Então, para mim, nesse momento, deveria ser uma empresa, sim, experiente, mas não um grupo. Eu acho que esses dois aí do Aston Villa têm experiência com isso, até para fazer um intercâmbio com o Aston Villa, mas não que tenha mais de um clube, entendeu? Não que tenha mais de um clube. Se for um grupo que tenha mais de um clube, isso pode gerar, de repente, um desgaste também da mesma forma que foi, porque o dinheiro do Marlon Gomes e do Gabriel Peck não vieram para o Vasco, não vieram para o cofre do Vasco, então foram para outro lugar, que eu não sei qual do grupo, da 777 Partners, mas não veio aí pro Vasco com certeza. Inclusive, o dinheiro foi uma grana alta dos dois, porque foram vendidos um para a Ucrânia e o outro para os Estados Unidos, e já receberam quase todo esse dinheiro aí, e nada está no cofre do Vasco com isso aí. O Vasco não teve benefício nenhum com isso. Trouxeram o Adson, que agora que o Adson está desenvolvendo, para o lugar do PEC, e com tantos jogadores bons aí também no mercado que a gente poderia ter trazido muito mais barato aí para poder jogar e com eficiência muito maior. O que me parece é que a 777 não está interessado em títulos, né? Essa é a realidade. Eles estão interessados aí em ver o lado deles financeiro. Vender o jogador para eles está bom. Então, assim, para que ganhar títulos, né? Mas só que a torcida quer títulos, a torcida quer história, a torcida quer o Vasco grande aí, como ele sempre mereceu. E o Pedrinho está fazendo isso. Inclusive o Coutinho já está quase acertado com o Vasco aí, está esperando só a rescisão dele lá com o Aston Villa para poder vir por 3 anos para o Vasco. Então, assim, é um contrato longo, é um cara que sabe o que é o Vasco, e parece que não fica só no Coutinho, não. Parece que tem mais 2 jogadores internacionais aí que já estão sendo negociados. Acredito que pelo Pedrinho também, que o Pedrinho está tomando frente disso aí. E a gente vai ver aí no meio do ano, talvez, um meio-campo muito mais forte, porque o jogador também, os outros 2 jogadores também, parece que são de meio-campo também do que estão sendo especulados aí, junto com o Coutinho a nível internacional. E no próximo vídeo a gente fala sobre isso aí, falando deles para vocês. Então, assim, eu queria que você deixasse sua opinião aqui para saber quais são os melhores investidores. Será que o Fundo Árabe, né? Acho que o fundo Árabe também não tem time, não tem clube. Segundo informações do Joel Silva do Atenção Vascaínos,
dos 3 clubes que estão negociando, 2 não tem time no seu plantel. Então, sim, acho que seria aí uma chance melhor do que botar alguém que já tenha time e de repente fazer esse intercâmbio e abrir margem para poder tirar jogadores bons, não manter outros. E vamos ver o que acontece nas próximas horas aí. A especulação é que daqui a 3 ou 4 semanas essa venda seja sacramentada. A 777 não tem mais relacionamento com o Vasco, o casamento realmente está acabado, e aí estão esperando o divórcio aí só com a venda das ações da 777 para o próximo investidor aí, né? Então vamos aguardar, acho que dias melhores virão, a gente passou pelo Fortaleza, e agora esperar para ver, temos um técnico, isso é importante também, e a gente vai começar assim a evoluir dentro desse contexto aí. Então, queria saber a sua opinião, o que você acha, se você tem que ficar neutro ou não, ou se você tem que se posicionar, qual lado se você se posiciona, é a favor da 777, se você é a favor do Pedrinho aí, pelo que ele está fazendo pela venda, e qual seria o melhor investimento para o clube? Um grupo que já tenha times, ou alguém que não tenha times ainda e queira investir somente no Vasco, beleza? Então, essas são as notícias aí. Vamos esperar as próximas horas para ver o que pode acontecer. Se houver alguma atualização, a gente volta aqui para informar vocês. Mas a princípio é isso aí. Valeu, tamo junto. Saudações vascaínas.